A paz de Cristo, queridos irmãos e amigos, louvamos a Deus pela sua vida, especialmente por você que está inscrito aqui no nosso canal, que dessa forma presta o seu valioso apoio ao projeto Tabernáculo. A você que não é inscrito, se quiser assim fazer, fique à vontade, és bem-vindo e agradecemos pela sua atenção, pela sua colaboração ao projeto Tabernáculo e, consequentemente, à obra de Deus. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao tema, à série que nós estamos gravando aqui para o canal, acerca dos avisos de Jesus à igreja, baseado nas cartas do Apocalipse. Desta feita, vamos voltar a nossa atenção para a carta endereçada à igreja em Esmirna, ou ao pastor da igreja em Esmirna. Carta essa que está registrada no livro do Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 8 a 11. Um texto, portanto, curto, breve, porém riquíssimo em lições espirituais. Depois de se apresentar a esta igreja, a este pastor, como aquele que é o primeiro e o último que foi morto e ressuscitado, Jesus se dirige diretamente ao pastor fazendo as seguintes afirmações. Conheço as tuas obras, versículo 9, a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Merece a nossa atenção, vale o nosso destaque, a situação, ao contexto em que este pastor se encontrava. Jesus enumera aqui pelo menos 3 situações adversas vividas por aquele pastor. Ele sofre aflições, ele estava sob aflições, sofrendo aflições. Ele enfrenta pobreza, ou enfrentava a pobreza, e também enfrentava a blasfêmia dos falsos judeus, ou dos falsos crentes. É importante atentarmos a isto, porque há quem diga que quem serve a Deus não pode sofrer. Essa equivocada afirmação não tem, portanto, o apoio das Escrituras. Os que acreditam nessa falsa ideia não congregam na igreja de Jesus. Veja que este pastor sofria aflições, sofria pobreza, se é que a gente pode usar essa expressão, e ele ainda era alvo de duras blasfêmias por conta dos falsos crentes, os falsos judeus. Então, essa ideia de evangelho sem sofrimento, ela não é bíblica, ela não emana dos ensinos de Jesus. O evangelho de Jesus tem cruz, o evangelho de Jesus convida à renúncia, o evangelho de Jesus tem jugo e tem fardo. Portanto, é equivocada, é sem apoio bíblico a ideia de um evangelho só de bonança. Não embarque nessa ideia, pois certamente, embarcando nessa ideia, o seu destino certamente não será o céu. Jesus prossegue na sua carta a este pastor, a esta igreja, e ele diz, versículo 10, não temas nada do que estás a sofrer. E aí ele avisa, ele prossegue. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provado. Sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Observe que, além do que o pastor estava sofrendo, Jesus continua falando e ainda revela, que ainda há sofrimento a caminho, ainda há provações
E é interessante também notarmos que ele adverte, ele avisa, né, que aquela igreja, aquele pastor, iria enfrentar provações por conta de uma ação diabólica contra a igreja, lançando alguns servos de Deus na prisão. Jesus avisa da provação que está por vir, ou que está a caminho. Mas vale notarmos que ele não promete proteger, guardar ou livrar da prisão. Ele disse que aquela provação tinha o objetivo de provar. Jesus não promete livrar aqueles crentes da prisão. Isto não é uma regra que se aplica de forma geral, é óbvio. Há casos que Jesus livra da prisão, guarda da prisão e inclusive dá vitória na prisão, como fez com José, como fez com os apóstolos, né, no início da igreja, e em muitos outros casos ao longo da história da igreja. Mas aqui vale a nossa atenção ao fato de Jesus avisar da provação, mas não prometer livrar da provação, o que reforça ainda mais a ideia de que o Evangelho de Jesus tem cruz, tem provação, tem aflição. Porém, também é digno da nossa atenção o fato de Jesus dizer, ou encorajar aqueles crentes a serem fiéis até a morte. E a estes que assim procederem, ele promete: dar-lhe-eis, ou te darei, a coroa da vida. Portanto, a jornada da fé tem cruz, tem prova? Sim, tem. Porém, ela leva ao céu, ela tem como recompensa a coroa da vida. Morrer em Cristo, ou morrer no combate da fé, é uma glória, é uma grande vitória que não ficará sem recompensa. Já visto a promessa de Jesus aqui de dar àqueles crentes que suportarem a morte, suportarem a provação, Jesus prometeu a eles dar-lhes a coroa da vida. Portanto, a gente aprende aqui ainda que fé vitoriosa não é a fé que é isenta de provação, ou a fé que não enfrenta a provação. Fé vitoriosa, ao contrário, é a fé que enfrenta a provação, suporta a provação e, se preciso for, dá a vida por amor a Cristo. Portanto, morrer em Cristo não é um desastre, não é uma derrota, ao contrário, é uma grande vitória, é um grande privilégio, é uma grande dádiva, é um grande e valioso sacrifício, o qual não ficará sem a devida recompensa. Jesus não quer a fidelidade que vai até o momento das provações, que dura apenas até que as provações cheguem. Jesus quer a fidelidade que suporta as provações, que enfrenta as adversidades e, se preciso for, está disposto a dar a vida por amor a Cristo e em benefício da sua santa e gloriosa obra. Portanto, querido, este é o caminho: fidelidade, ainda que seja em meio às provações, às duras provações, ou fidelidade até a morte, porque dessa forma não perderemos nada, não ficaremos devedores de nada, e isto não significa derrota ou fracasso. Vitória não é morrer no combate da fé. Aliás, derrota não é morrer no combate da fé, melhor dizendo. Derrota é perder a fé. Morrer no combate da fé é uma grande vitória, digna de uma gloriosa recompensa, a coroa da vida, a vida eterna. Ainda que seja preciso perder a vida aqui, neste mundo de aflições, nessa vida que é breve e temporária, ainda que seja necessário tal sacrifício, a estes é prometido a coroa da vida. Perde-se a vida aqui por amor a Cristo, todavia ganha-se a vida que não vai acabar, a vida eterna. Jesus ainda diz a esta igreja e a este pastor que as provações que estavam a caminho, elas durariam
10 dias. Dias aqui pode ser uma palavra simbólica, uma palavra que pode representar anos. Porém, merece a nossa atenção deve ser dada de forma muito especial a este número, 10 dias. 10 dias, 10 na Bíblia, melhor dizendo, é um número completo. Portanto, este número, esta expressão nos ensina que a igreja enfrenta provações, passa por provações, sim. Porém, as provações da igreja têm dias contados, são dias completos, ou seja, tem um fim, uma hora termina, uma hora se finda. Seja por uma intervenção milagrosa de Jesus aqui nesta vida, seja pela manifestação dele na glória. Não há luta e não há prova que dure para sempre. O nosso Redentor vive, como expressou Jó. Não há provação que seja para sempre. A tempestade pode se levantar, porém Jesus está no nosso barco, a seu tempo, na sua hora, conforme o seu querer e o seu propósito. Ele sempre se levantará a favor da igreja, dando um basta e pondo um fim em suas provações. Não há perseguição e não há perseguidor que não possa ser abatido por Jesus. O Saulo era furioso, destemido e imprimia grande pavor. Todavia, no momento certo, na hora de Deus, Jesus se apresentou àquele feroz perseguidor, o lançou por terra, o chamou para si e pôs fim às duras perseguições que ele empreendia contra a igreja. Portanto, querido, com Esmirna, a igreja que é símbolo também do período das grandes perseguições, nós aprendemos que o evangelho de Jesus não é um evangelho sem cruz, não é um evangelho de bonança, todavia é um evangelho que promete a vitória, e a vitória não se limita a esta vida. Às vezes o caminho da vitória leva à morte, mas aqueles que são fiéis a Jesus até a morte, ele promete, ele assegura a coroa da vida. Permaneçamos, pois, com Jesus, no caminho de Jesus, no barco com Jesus, ainda que tenhamos que enfrentar provações, pois elas, além de terem dias contados, ainda que elas nos levem à morte, o nosso Senhor é poderoso para nos garantir a coroa da vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe a sua casa e continue lhe ajudando, lhe dando graça para que rompamos, atravessemos este mar e cheguemos do outro lado vitorioso, ainda que com provações, ainda que enfrentando dissabores como este pastor ou esta igreja enfrentou, todavia com Jesus a vitória é certa para a glória de Deus. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.